Olá amigos, tenho aqui um convidado, já pedi 1000 vezes desculpa aqui antes desta merda começar toda, porque jornadas da juventude, Sim, trânsito, eu moro perto isso. aqui de aeroporto, Parque das Nações, e o Raminhos demorou tempo a chegar, mas ainda assim chegou antes da minha babysitter, do padrinho do meu filho, já despachei o puto. Super tranquilo, estivemos a falar com o puto, diverti-me imenso. Eu agora gosto de ver as crianças, mas é assim. Na casa dos outros. Sim, eu divirto-me, mas depois eles vão-se embora. Sim, mas eu tinha dito aos meus amigos, e é só um parênteses, que é a primeira vez que eu tenho aqui alguém conhecido do público, sem ser anónimo, ou um amigo, ou alguém do trabalho. E nós, anónimos, dizemos sempre, eles são pessoas como nós, não é? Tipo, estão puros, dormem, cozinham, fazem tudo normal. Mas, na prática, eu acho que há sempre um nervoso. Não sei porquê. Não sei se é para vermos a pessoa na televisão ou nos espetáculos. Eu acho que é normal, porque acho que faz parte. Eu, se encontrar alguém que também, de alguma maneira... Ou admires, não é? Nem questão de admirar, que conheço, mas que não conheço pessoalmente, não é? Mas conheço de ver televisão, alguma coisa, também fico nervoso. Ficas? Fico. Ah, pronto. Ok. Então, mas é normal. Pois. Isto acontece sobretudo, é assim, por exemplo, no panorama nacional eu conheço muita gente, não é? Sim. Portanto, aí já é mais difícil. Mas às vezes acontece, eu lembro que há uns anos fui a uma como é que se chama aquilo? Uma press junket, que é um encontro de jornalistas da Netflix, com uma data de gajos das séries. Já mexia com mais gente. E aí tu estavas a ver gajos, às vezes até não eram séries muito conhecidas, mas não deixa de ser um ator americano que está numa série Netflix e que um gajo ficava... Fogo. Ok, então pronto, é normal. Sim. Claro que é, acho que porque eu deixar aqui à espera... Olha, o café está bom. Boa. Eu deixar aqui à espera um amigo meu, eu penso, pá, caguei. Agora eu deixei à espera o Raminhos. Olha, eu nem gosto dessas coisas. Não, porque... mas estava um bocado encaralhada. Não, pá, mas eu não gosto, eu não ligo nada dessas coisas. Eu gosto de normalizar. Eu continuo, eu vou às compras. Pois. Só posso ir ao Intermarché, porque eu sou a cara do Intermarché. Aí, não dá para ir à volta. Não posso, não, mas por acaso eu já ia. Antes de ser a cara do Intermarché, eu já ia ao Intermarché. Portanto, mas eu vou às compras, eu ando na rua, não me escondo. Sim. Eu nem tinha aqui nas minhas notas, mas agora é curiosidade. É chato sair à rua? Não. É tranquilo? Epá, é assim, quando é que é chato? Eu vou-te dizer. No futebol. Eu gosto muito de ir à bola. E no futebol, aí, porque é massas, estás a ver? E as pessoas estão mais efusivas. Não é efusivas, estão bêbadas. Estão com os copos. Sim. E aí, não é que... É muito raro apanhares alguém que seja mesmo muito chato. Mas às vezes acontece, que a malta está com os copos. Pois é mais. E eu sei que, de alguma maneira, apesar de ser parvo... sou uma pessoa que, se calhar por ter estas atitudes, as pessoas até simpatizam de alguma maneira. Mesmo pessoas de outros clubes. E então, mesmo com a malta de outros clubes, é super tranquilo. E as pessoas têm à vontade para se irem meter? Sim, metem-se, mas também não ultrapassam certos limites. E eu tenho que ter consciência que isso faz parte. As pessoas às vezes vêm ter comigo e dizem assim: desculpa lá, pá, isto deve ser muito chato. E eu tenho que dizer, mas faz parte do meu trabalho. E o que eu digo é, enquanto não for a polícia, para mim está espetacular. Sim. Está bem. E já me aconteceu também a polícia. Uma vez apanhei um cagaço, meu. Mas tu podes, se calhar, conduzir bêbado, que depois és olha, um Raminhos e... Nunca me safou multas de velocidade. Então pronto. Às vezes, geralmente, o que acontece é: olha, sou Raminhos, então está bom, está aqui. Pumba, para pagar. Mas uma vez apanhei um cagaço. Olha, até foi aqui relativamente perto. Foi no Beato. Estava num jantar de Natal da PlayStation. Eu sou embaixador da PlayStation há muitos anos e a PlayStation já uma marca de amigos e, para além disso, os gajos fazem os melhores jantares de Natal. Sempre em sítios super diferentes. E então era uma casa ali no Beato que parecia uma casa velha e tu entravas, e era um casarão brutal. E nós estávamos lá, eu fiz umas histórias e tal, e estávamos a jantar, de repente vem uma pessoa da PlayStation assim branca, disse: Raminhos, está ali a polícia de intervenção à porta à tua procura. E eu assim: o quê? Sim, eles estão à tua procura, disseram que sabiam que tu estavas aqui e para te chamarem. E eu assim: foda-se, o que é que se está a passar? Estava completamente fora dela. Eu chego lá, era a polícia de intervenção numa carrinha,
à porta, os gajos todos cá fora, assim a olhar para mim, e eu assim, o que é que se passa? O que é que eu fiz? E eles assim, nada, é só para tirar uma selfie, é que nós vimos nas suas histórias, estava aqui e nós conhecemos esta casa. E é só para tirar uma selfie. Opa, então, de vez em quando acontecem essas cenas. Mas pronto, é giro. Opa, acho que faz parte. Sim, faz, mas pronto, sem limites às vezes é capaz de ser... Pronto, está assim a almoçar com a família, às vezes olha, sempre tu não viste o Harry Styles que andou aí nas ruas de Lisboa a passear na boa? Sim, eu acho que às vezes, epá, é assim, não sei, por exemplo, o Ronaldo não o vejo a ter este tipo de atitudes, acho que deve ser impossível mesmo. Pois deve. Sim. Ao mesmo tempo eu também devo... E as pessoas se calhar até ficam assim, não sei... Mas por outro lado é isso. Não estão a contar. Eu acho que se o gajo for para a rua, as pessoas se calhar até ficam assim. Sim. Não pode ser. O gajo não ia andar aqui na rua assim. E se calhar foi isso que fez o Harry Styles andar na rua. Talvez. O Ronaldo até vai ali a um cabeleireiro no Parque das Nações e vai a família dele, vai aqui ao restaurante... Ou Safari, ou aqui... Aquele que é aqui na Rotunda. Aquele que é ao pé da Rotunda, que é ao pé do parque, do jardim, que há aqui. É a floresta. Sim, que eu fui lá pedir uma garrafa de água e o senhor fez questão de mostrar a camisola do Ronaldo. Ok. Sim, e eu estava nesse cabeleireiro nesse dia e foi super tranquilo, ninguém o estava a chatear porque as pessoas se calhar até pensam, é o Ronaldo, não vou. Eu, por exemplo, eu não conheço o Ronaldo, mas conheço a mãe e conheço a irmã. As duas irmãs. E o irmão também. Mas o irmão, uma vez tive um stress com o irmão. O irmão, na Madeira, estava eu num bar já com os copos, há uns anos, e o irmão estava lá com a sua entourage, com 3 ou 4 gajos, e o gajo de repente começa a dizer, eu não gosto nada das coisas que tu fazes, assim a falar comigo, as coisas que tu dizes e não sei o quê, pá, e assim, super gratuito, porque tu não sei o quê, e eu assim, mas tu estás... mas o que é que eu disse? Claro. O que é que eu disse? Pá, e o gajo começa a dizer cenas que eu tinha dito, porque eu estava na RFM na altura. Okay. O gajo começa a dizer, tu falas da minha irmã, não sei o quê, e eu assim, não sou eu. Quem faz isso é o Nilton. Opa, e o gajo ficou assim a olhar para mim e pronto, já éramos os melhores amigos. Sim, aquela família é fixe. Então, a minha primeira pergunta, para ver se eu começo a falar sobre isto, pergunta, vá. Isto tem um tema? Tem. Ok. Tem. Pois é que os Raminhos vêm ao meu podcast, mas ele nem ouviu. Não sabe o que foi. Não, vem. Sabes que eu comecei a ouvir o teu podcast e eu até acho que já enviei uma mensagem ou outra a dizer eu acho mesmo que aquela merda é serviço público, acho mesmo que é importante. Sim. E aqui a minha entrada, o que é, se em limite eu gostava de falar contigo sobre saúde mental, várias questões que eu tenho, pronto. Se tu achas que já é uma seca alguém te vir abordar sobre agora vamos falar de saúde mental, porque tu falas disso no teu podcast e falas do teu POC-Doc, pronto, da tua vida com alguma leveza e transparência, já é uma seca alguém vir como eu, quero falar aqui neste tema, se te importares, já é demais, já é chato? Não é chato, até porque foi um caminho, como diria Tony Carreira, foi a vida que eu escolhi. Sim. Foi o caminho que eu escolhi, portanto eu acho que não seja chato, até o que pode ser chato é se for uma abordagem mais tipo, é muito difícil, é muito complicado. Ok. Para esmiuçar aí um lado... Sim, se for por esse lado, acho que é mais... pode ganhar esse peso, mas foi um caminho que eu escolhi e eu sinto, e eu noto isso, por exemplo, cada vez me chamam mais para falar sobre esse tema. O que eu tenho que pensar é também como é que eu posso também começar a acrescentar valor de outras maneiras. Agora, da minha perspectiva. Não é? Porque eu falei muito e falo muito da ansiedade e da perturbação obsessiva-compulsiva. Tenho um espetáculo que só vou fazer mais uma data em outubro, acho eu, que se chama Não Sou Eu, É a Minha Cabeça, que aborda muito essas questões. É um espetáculo de comédia, mas bate muito nesses temas. Para mim não é chato complicado. Não é complicado nem é chato estar a abordar o tema, se for sempre nesta perspectiva, de não colocar peso. Sim, percebo. E eu até falo isso muito com... Eu tenho um amigo meu, entre alguns, eu não tenho muitos amigos, mas tenho os que tenho, até mesmo falamos muito sobre isto, sobre estes temas, entre nós, e aquilo que nos chateia e incomoda, e medos e ansiedades, e acho que faz parte, e é isso que normaliza as coisas. Mas tu achas que, por exemplo, assim, na altura que estamos a viver,
saúde mental ainda é meio que tabu, mal visto, achas? Pois é que eu estou aqui na dúvida. Andas no psicólogo? Claro. Claro! Quer dizer, eu acho que toda a gente devia, pelo menos uma vez na vida, ir ao psicólogo. Mas ela, por exemplo, queria-me reencaminhar para a psiquiatria por causa das obsessões e estar tudo direito, e eu tenho estigma. Estigma da medicação. Claro, e não fui. E agora ando na balda. E tenho de voltar, não é? Porque isso é uma estupidez. Assim, agora estou muito bem, não preciso. Mas lá está, olha, isso é um dos temas que eu abordo no espetáculo. É curioso porque eu próprio tive o estigma da medicação e tomei depois, quando comecei a tomar, tomei durante muitos anos e tomei durante 2 anos, depois parei. Okay. Depois voltei a tomar, depois parei. Agora tomei e voltei a parar, mas não foi por mim. Voltei a parar, eu fiz um período normal que o psiquiatra achou que faria sentido. Mas, por exemplo, eu há pouco tempo fui diagnosticado com outra coisa, que é diagnósticos atrás de diagnósticos, e um gajo às vezes acha que isto já são os gajos a inventar merdas, mas depois não. Sim. Mas depois faz sentido. Com déficit de atenção. Ok. O que também é muito normal para pessoas com perturbação obsessiva-compulsiva. Que a cabeça está... E claro. Porque até o déficit de atenção, a perturbação obsessiva-compulsiva, ou o déficit de atenção agora não... Mas pronto, uma coisa é uma compensação da outra. Okay. Porque se eu sou demasiado organizado com determinadas coisas ou tenho um pensamento muito estruturado para outras coisas, é como se a cabeça precisasse de se aliviar noutras zonas. Okay. Então o déficit de atenção pode ir por aí. E quando o psiquiatra me disse vamos fazer a medicação, e eu, foda-se, tomar mais merdas, e depois comecei a pensar, é engraçado como eu falo destas merdas e eu próprio ainda tenho aqui o estigma. É do antigamente, se calhar, não é? Eu acho que são medos normais, porque mas isso é a parvoíce. Olha, eu quando tomei medicação pela primeira vez, eu também fui ao psiquiatra, e primeiro foi quando o psicólogo me disse que eu tinha que ir ao psiquiatra, eu sou maluco. Claro. Não há hipótese. Sim. Aquele conceito já é para... o psiquiatra é o fim da linha. Exato, o psiquiatra é o fim da linha. Sim. É o gajo que confirma que tu és o psicólogo. Ainda é uma cena... Podes ir lá falar e pode ser cool, estás a ver? Estilo americano, aquela cena, aquela cultura muito... É verdade. Meio capitalista, porque um gajo tem hipótese de falar com alguém. Sim. E quando vais ao psiquiatra, é o fim da linha. A seguir és internado. Claro. E eu fui ao psiquiatra e ele percebeu, obviamente, que eu estava com o estigma. Isto eu tinha na altura 26 anos. Eu estava com esse estigma e ele disse-me uma cena que eu nunca mais me esqueci, que é... Ele disse-me, se tu tivesse um problema no coração, que tivesses de tomar um comprimido todos os dias, ias deixar de tomar? Eu, não. Então, se o cérebro é um órgão e que há aqui a prova que há um desequilíbrio neuroquímico, porque quem lida com as doenças mentais não são simplesmente, ou as questões mentais não são simplesmente fruto das tuas vivências e de um enquadramento social, não é? Tem uma data de coisas envolvidas. Há um desequilíbrio. É genético, não é? Pode ser genético também, e uma depressão, por exemplo, uma depressão mesmo que surja de fatores sociais, ela provoca desequilíbrios neuroquímicos. Portanto, o comprimido vem compensar, vem fazer esse equilíbrio. Vem-te colocar, é como tu partires de um braço e não colocar gesso. É exatamente a mesma coisa. E ele disse-me aquele argumento e eu não tive maneira de refutar aquilo e ok, faz sentido. E depois há outra coisa que, olha, o Dr. Gustavo Jesus, que é psiquiatra e que vai muitas vezes ao meu podcast, ele fala uma coisa muito curiosa, que é o próprio estigma da saúde mental ainda muito presente nos meios de comunicação e no cinema. Okay. No cinema tu vês os gajos sempre, os hospitais sempre... Os malucos. Olha, tudo almofadado, estás a ver, mas branco. Tudo branco. Ou a bater com a cabeça nas paredes. Sim. Quando tomam os comprimidos é sempre... E ficam a babar-se e não sei o quê. E nós inconscientemente... Sim. E o que ele diz é assim, essa medicação, isto evolui. Toda a medicação foi assim para qualquer merda. Não é? Sim. Qualquer merda que tu tenhas, o paracetamol, primeiro que chegasse ao paracetamol, as merdas... Dava uma grande e a porcaria que ele devia fazer, não é? E hoje em dia a medicação não é assim. E se tu tens certos sintomas, é porque se calhar a dosagem não está certa, ou porque é que ele não te faz bem. Sim, ainda não é o certo, não é? Se calhar. Eu não acertei, por exemplo, eu tomei, provavelmente, se tu fosse à psiquiatra, o que ela te ia dizer para tomar era sertralina, que é o que eu sempre tomei. Eu tive sorte em tomar sertralina e acertar na sertralina, mas não acertei nas doses.
Mas ficaste incapaz quando começaste a medicar? Tipo, drogado? Não. Não, mas esse é o meu preconceito. É tipo, eu vou tomar um comprimido e eu vou ficar assim. Tu és uma pessoa funcional, agora é assim, se tu tiveres num quadro de doença mental, eu não sou psiquiatra, como é óbvio, mas daquilo que já ouvi falar tanta vez e que falo com amigos e psiquiatras, se tu estiveres num quadro de doença mental mais profundo, é normal que a sedação seja maior e que seja uma necessidade até. Ok. Pá, eu, por exemplo, há uns tempos tive uma experiência que foi... O que teve de gratificante, teve de estranha, foi... Eu fui visitar o Hospital Prisional de Lisboa, que é ali no Linhó. Onde estão os presos, depois tem uma ala psiquiátrica, Sim. onde estão os presos que cometeram crimes gravíssimos, desde matar pais, degolar taxistas, violar irmãos, irmãs, o hardcore. Porque foram pessoas que tiveram surtos psicóticos. Porquê? Porque fumavam merdas, metiam cocaína e eram esquizofrénicos e que nunca foram medicadas. E então aí tu vês pessoas, e aquilo que eu assisti lá foi ver pessoas em estados sedados mais profundos, ou seja, que estavam apáticas, e que tu percebias que aquela pessoa estava num processo de recuperação e que naquele momento tinha que estar assim, como vias pessoas funcionais. Okay. E que neste momento, e depois isso depois é outra conversa, que é o estado de vazio legal que há ali, porque eles são inimputáveis, porque são doentes, mas quando se recuperam da doença não podem ser soltos, porque cometeram um crime. Então, mas são inimputáveis e estão presos, percebes? Sim, é uma confusão do caraças. Então tu tens pessoas que, para além de terem consciência que cometeram um crime e que não eram elas naquele momento, não podem recuperar a sua vida porque não podem sair dali. Pá, é uma merda do caraças. Mas isto para dizer o quê? Pá, é isso. A maior parte das pessoas com quem eu falo e que está medicada são pessoas perfeitamente normais. Funcionais, tu Sim. Depois. Eu, por exemplo, eu tive de tomar a Ritalina. Sim. Que é Isso é hiperatividade. É para o déficit de atenção e hiperatividade. E não me dei bem com a Ritalina. Ok. Pá, e senti-me logo super ansioso, era super estranho, uma ansiedade muito estranha, pá, que eu não conseguia explicar. E eu, o que é que eu fiz? Liguei ao psiquiatra, expliquei-lhe, pá, e ele disse que sim, que era um dos sintomas que podia acontecer, que era normal, era um dos efeitos secundários, e que para eu parar de tomar e que íamos ver outra solução. Pronto. Ok. Pá, porque é a mesma merda se tu fores a um dentista. Claro, não há estigma em não há estigma. Talvez mais nenhum, pode ser que haja, mas é talvez mais nenhuma especialidade ou, por exemplo, tu vais a um psicólogo, eu tenho muita malta, às vezes eu digo assim, já foste a algum psicólogo? Fui, mas não gostei. Então, é assim, mas é a mesma coisa, tu vais a um dentista, fui, mas não gostei, e deixas de procurar... Ou vamos pedir segundas opiniões, não é? Deixas de procurar dentistas, não. Pois é, mas razão. Para psicólogo só vais a um, porque acha que depois é tudo igual. Sim. Não é? Verdade. É a mesma coisa, pá. Eu tinha aqui apontado uma coisa que tu disseste no outro podcast que eu ouvi, agora vou, não querendo, que eu nunca tinha ouvido e eu fiquei mesmo, isto é incrível, tenho de apontar esta merda, que é POC, que em Portugal é POC, não é? É, no Brasil é que é transtorno. Sim. É a doença da dúvida. Sim. E eu fiquei, pois é, porque eu relacionei-me com isso, claro, e se cenários macabros de... É tudo do piorio. Porque e também a ansiedade também lida muito com isso. É a doença, sim, é conhecida mesmo como a doença da dúvida. Nunca tinha ouvido. E o causar dano, era dessas duas coisas, eu nunca tinha ouvido. O causar dano é uma das várias... Tens os pensamentos, tens muitas coisas. As pessoas... Lá está. Também graças à televisão, tu tens uma visão redutora da perturbação obsessiva compulsiva. Há um filme que toda a gente dizia assim, tens que ver o filme da Netflix, o Toc Toc, um filme espanhol. Já vi. Tens que ver. Pá, eu vi e não achei graça nenhuma àquela merda. Eu já nem me lembro bem, mas sei que vi. Mas sabes o que é que eu não achei graça? Porque os estereótipos todos estão lá. Porque eles estão todos na sala para ir ao médico. Depois é um que lava muitas mãos, é outro que faz não sei o quê. Epá, e é engraçado que eu vi e aquilo não me disse nada, porque eu já tive muitas coisas que estão ali, mas achei os estereótipos todos. E muito exagerado. E muito exagerado. E eu acho que a questão em si é tão rica, podia ter sido explorada de outra maneira, mas está tudo bem. Não gostei, não fui eu que não gostei. E a medicação em limite vai-te acalmar essas...
acalmar a mente para não estar a fazer... O que faz, por exemplo, o que faz a medicação no meu caso, e que acho que na maior parte das pessoas, é não te limita aos pensamentos, ou seja, não te diminui o fluxo dos pensamentos, diminui a cola. É como se eles se tornassem menos pegajosos. Ou seja, se antes um pensamento obsessivo, e se eu fechei o gás? Será que eu não fechei o gás? E se eu não fechei o gás? E se antes eu podia ficar aqui num estado de ansiedade e tentar me divertir e estar sempre neste pensamento, tu com a medicação o que acontece é, esse pensamento surge, tens um desconforto, mas o desconforto demora muito menos tempo. Okay. E o pensamento também lá está menos tempo porque o teu desconforto, porque o pensamento só fica porque tu lhe dás atenção. Essa é a magia da coisa. Por isso é que eu falho muito nisto, mas eu tento praticar mindfulness e fazer ciclos de meditação. Agora não tenho feito, mas há alturas que faço todos os dias, outras vezes faço 2, 3 vezes por semana, depende também do momento em que eu estou, mas se calhar eu devia fazer todos os dias. Por exemplo, ontem meditei, já não meditava bem. Mas o que permite a meditação e o mindfulness é tu perceberes isto, é perceberes que o objetivo da tua relação com a tua cabeça não é impedir que os pensamentos surjam, é melhorares a tua relação com eles, claro. E não lhes dares a atenção. Ficar neles muito. Não ficares, porque a imagem que eu às vezes gosto de passar, porque para mim foi a que me fazia mais sentido, é como tu quando vais a conduzir um carro. Tu estás a conduzir o teu carrito, mas tu enquanto estás a conduzir, a olhar para a frente, tu estás a ver, tu tens noção daquilo que está à tua volta. Tu vês as árvores, sentes as árvores, vês um café, vês uma coisa, ouves barulhos, etc. Mas o teu foco está na estrada. É exatamente a relação que tu tens de ter com a tua cabeça é exatamente essa. Eu estou aqui a fazer uma merda, mas agora de repente, e se estas coisas têm uma merda qualquer? Não interessa. Sim, sim. E se ela andou a lamber... Sim. Se ela andou a lamber as coisas... porque isto não sei o quê. Pronto. E eu, ok, estou com este pensamento, mas eu estou a desfrutar este café. E não quero saber se logo vejo se me apetece comer ou não. Okay. E pronto. E acabou a minha relação com o pensamento aí. Há um livro que é o... como é que se chama aquilo? Meditation for Fidgety Skeptics. Que é um tipo que também lida com a ansiedade. E ele diz uma coisa muito engraçada que é, nós devemos ver a nossa cabeça devemos lidar com a nossa cabeça como um anfitrião de uma grande festa. Que é, tu quando dás uma grande festa, vem uma data de gente. E às vezes vem gente que se calhar tu não estás à espera. E o que é que tu fazes? Que nem querias. E que nem querias. Sim, e como é que tu te relacionas com essa malta? Vem essa pessoa, que neste caso é um pensamento, não é? Isto é uma metáfora, vem essa pessoa e o que tu dizes é, estás cá, não estava à tua espera. Pois é, olha, serve-te à vontade, faz o que quiseres e diverte. E segues a tua vida. Pois, claro. E é exatamente a relação que tu tens que ter com a tua cabeça. Com os pensamentos que são desconfortáveis. E é fazer isto vezes e vezes sem conta. Às vezes vai correr bem, outras vezes vai correr mal. Às vezes é aquilo que eu escrevi no Facebook, no Instagram há uns tempos, que é, às vezes tu não tens que estar sempre a lutar. Não temos que estar sempre a lutar. Há dias que não consigo lutar. Podemos baixar os braços. Há dias que eu digo, hoje não estou para comprar esta guerra. Eu li esse pouco. E ontem aconteceu outra vez. Já não lembro. Olha, a vantagem é esta. Já nem me lembro porquê. Mas ontem aconteceu-me qualquer coisa que eu sabia que a minha reação era, eu tinha que enfrentar aquilo. Mas estou há um mês com as miúdas em casa. Tinha espetáculo ontem. A Catarina foi operada há pouco tempo e também tem sido... A recuperação está a correr bem, mas é mais trabalho. Ou seja, tinha com tanta coisa na minha cabeça que eu pensei, não vou. Hoje não. E está tudo bem. Sim. Não vou ficar a pensar que são merdas ou que que estou a desistir. Não. É uma decisão consciente. Eu hoje não quero me chatear com isto. E sigo. E não penso mais nisso. E é esta relação, são estes pequenos truques que tu vais ter. E tu sentes, não querendo invadir aí a tua privacidade, Sim. É que eu agora, quando estava grávida do Vasco, eu tive quase para me separar, nós estamos juntos há 14 anos, porque eu estou em casa há muito tempo. Os casamentos. Os filhos só vêm estragar os casamentos. Tu sentes que a tua mulher não, em limite para não falares de ti, alguém que esteja com uma pessoa ansiosa e meia das cenas, tem de ter um grande arcabouço, porque se a pessoa não for assim... Eu acho que sim. Não é? E deve ser às vezes incompreensível, não é? Eu pedi muitas vezes desculpa à Catarina.
Eu não peço porque eu tenho razão nas merdas que eu faço. Não, mas sim. Mas eu peço muitas vezes desculpa. Agora já nem tanto, porque ela própria diz para não o fazer, mas quando eu não tinha tanta noção da minha cabeça e de lidar com o que estava a lidar, eu pedi muitas vezes desculpa. Porque percebia que o meu sofrimento causava-lhe sofrimento e as minhas constantes perguntas causavam desgaste. E até há uns 3 anos, a Catarina fala isso no podcast que eu gravei também, com ela, sim. Que ela disse que houve uma situação que nós vivemos que ela pensou mesmo, tipo, eu já não sei se quero aguentar isto muito mais tempo. E isto é aqui um trabalho a 2, no sentido, eu acho que a pessoa que não lida com a ansiedade tem que perceber que tu também estás a fazer um investimento para melhorar. E se bem que essa melhora não pode ser desenhada pelo padrão de quem não está a lidar com a ansiedade. Não é verdade, sim. Porque isso é aquela questão de se fosse eu não fazia assim, claro. Porque não eras tu. Claro. Como é óbvio. Claro. É? Em última análise, na programação neurolinguística, fala-se uma coisa muito curiosa que é, e é verdade, quando tu dizes assim, eu, na tua posição, tinha feito exatamente a mesma coisa que tu. Por muito má que fosse a merda que tu tivesses feito, eu fazia exatamente a mesma coisa. Porque eu, quando estou a analisar aquilo que tu fizeste, eu estou a analisar com a minha história, sempre. Claro. Portanto, é normal. Com a nossa lente da com a minha lente, com a minha história e com as minhas experiências. Portanto, se eu estivesse na tua situação, em última análise, eu tinha feito exatamente o mesmo que tu, porque eu seria tu. Isto é quase filosofia meio... Sim, mas faz sentido. Mas percebes claro o que eu estou a dizer? Claro que sim. E eu acho que o facto... A minha cena aqui com a Catarina é que há o meu investimento no processo de aprendizagem e isso faz com que ela também tenha esse investimento. Claro, pois. Às vezes mas é muito, sobretudo, paciência, meu. É paciência, Ivan. É paciência. Até, por acaso, é o meu marido que me paga o psicólogo, porque ele já estava desesperado na gravidez e tu tens de ir, tu tens de voltar e agora estou na balda porque acho que estou bem e é verão, mas depois qualquer dia dá merda, não é? Mas se calhar podes pensar nisso, é verdade, o verão e quando começa a chegar ali o outono, se calhar é bom pensar em voltar tipo a setembro. Se calhar faz sentido. Sim. Eu lembro-me que no Natal... Eu muitas vezes, desculpa, eu muitas vezes, agora já há muito tempo não vou ao psicólogo, não sinto mesmo necessidade. Se calhar também porque falo muito nas coisas e penso muito nas coisas. Mas eu muitas vezes cheguei a ir ao psicólogo quase como uma revisão da matéria. Mas já foste ao psicólogo e achaste que já não estavas lá a fazer nada? Eu agora deixei de ir por causa disso. Sim, também já me aconteceu isso, mas é aí que entra essa fase da revisão da matéria. De ir lá às vezes só... Para assimilar que está tudo... Sim, ou falar um bocadinho sobre um determinado tema. Não tem que ir em crise. Estás a perceber? Mas quando já deu merda, claro. Sim, mas posso às vezes perceber, quando eu percebo que há aqui qualquer... Olha, por exemplo, uma coisa que o meu psicólogo dizia que era, quando eu sei que no futuro vou ter um mês com muito trabalho ou com determinados desafios, ok, se eu tenho consciência que daqui a 2 meses vou ter esses desafios todos, se calhar faz sentido agora... ir lá um bocadinho, preparar-me, voltar a recordar velhos truques, pequenas coisas que aprendi no psicólogo. A mesma coisa acontecia em relação à medicação. O psiquiatra disse-me, a partir de determinado momento, era eu que controlava a minha medicação. Agora estou a tomar esta dosagem. Sei que daqui a 3 semanas ou um mês vou ter um período complicado. Vou aguentar com esta dosagem ou é melhor aumentar um bocadinho? Então, se calhar, vou aumentar um bocadinho. Percebes? Fazer esta gestão, meu. É isso. Eu acho que o estar consciente, a partir do momento que tu estás consciente, já é uma grande ajuda. E não é consciente de tudo, mas tu tens esta consciência de pequenos padrões, de pequenos hábitos. E um gajo diz, caralho, lá estou eu outra vez com esta merda. Pois é, é verdade. Isto é um passo do caraças. É não andares totalmente à deriva. E mesmo que andes à deriva, andas à deriva de maneira diferente. Porque tu tens a consciência. O que eu às vezes sinto é, por exemplo, eu ontem cheguei do Alentejo e o meu marido ficou com o bebê. E eu fui ter com a minha filha. E vim. E a casa não estava como eu a tinha deixado. Mas estava ótima. E eu não brinquei com o bebê, não fiz nada. E pensei, estou a ser completamente passada dos cornos. Mas eu tive de ir pôr os talheres direitos. Eu tive de ir para a cozinha.
E eu tenho essa consciência que eu estou a ser estúpida, que isto é uma parvoíce. Só que eu não consigo controlar e eu tenho de ir lá porque senão não me consigo sentar no sofá. Isto é cansativo. Pois é. Eu preciso de um comprimido. Eu tenho de... Sim. E precisas de encontrar aí mecanismos de... Pois. Já lá vou arrumar, não é? Agora vou brincar com o meu filho que eu cheguei a casa. Sim, ou podes fazer 50-50. Pois. Vou arrumar um bocadinho. Agora não vou arrumar mais. Agora vou estar aqui um bocadinho. E perceberes e lidar com o desconforto. Porque o problema é nós lidarmos com o desconforto. Mas esse desconforto faz faltar o ar. Mas esse desconforto, lá está. Aí, eu lidei muitas vezes com esse desconforto e ainda lido. Nas mais diversas temáticas. Mas isso tem a ver com um trabalho de exposição que tu fazes em psicoterapia. Não é? De seres colocado, isto é algo que tu só fazes com o teu psicólogo e se o psicólogo perceber que tu sabes lidar bem com isso, que lidas bem com isso tudo. Mas eu tive que fazer trabalhos de exposição de coisas tipo deixar cair uma bolacha no chão, eu não era capaz de comer, imagina que é aqui uma bolacha. Pá, a questão aqui é porco, pode ser, mesmo aí é relativo, mas a minha questão não era ser porco, era fazia-me mal e eu ia morrer por causa disto. Sim. A diferença era essa. Pá, e eu fazer isso, e o que ele me explicava o objetivo deste tipo de exercícios, seja isto, seja, por exemplo, verificares o gás uma vez e não voltas, ou o que quer que seja a ideia, é tu sentires a tua ansiedade e perceberes até onde é que ela vai e perceberes, sobretudo, uma coisa, que a ansiedade não é ilimitada. A ansiedade tem um limite, todos nós temos esse limite, só que o problema é que nós não queremos conhecer esse limite, porque parece que vamos morrer daquilo, não é? Vai aqui. E parece que não, mas ela não sai, ela chega aqui a um limite. Sim. E isso só percebes colocando-te à prova. E lá está, nesse processo de consciência. Era aquilo que eu, por exemplo, ontem, eu não quis testar o limite da minha ansiedade em relação àquela situação, mas já o testei noutras alturas. Noutras alturas eu já tive, ok, hoje estou por aí, bora lá testar o limite, desconfortável, não sei o quê. Mas depois, se for preciso, no dia a seguir, já nem me lembro porque é que estava... E no dia a seguir a mesma situação pode não ter o mesmo impacto também? Já não tem da mesma maneira. Pois, já não tem da mesma maneira. Mas isto, atenção, malta, isto é tudo coisas que vocês só podem fazer com um terapeuta. Sim. Não, Pois, não vão fazer tipo... não fazem psicoterapia agora não vou ligar à minha cabeça. Não, isso depois psicoterapia não. Não. Sim. Mas é isso. Eu acho que é sobretudo um processo nisto tudo de compaixão e muita paciência. E há muita paciência. Paciência para perceberes que nem sempre vais fazer as coisas bem e nem sempre vai correr bem. E compaixão exatamente para, nesses momentos, poderes também te abraçares. Isto agora parece que aceitaste. Sim, mas eu percebo. Autoajuda agora aqui um pouco. Sim, mas porque se tu vires alguma amiga tua ou amiga em sofrimento... Eu vou ter empatia, não é? E compaixão. Sim, tu vais fazer é dizer, mal. Não, mas está tudo bem, não há stress nenhum. Claro, mas connosco ela está... E dás-lhe um abraço, se for preciso. Sim. Não, está tudo bem, pá. Não consegues comer aqui, não faz mal, a gente vai comer a outro sítio. É verdade. Mas se for... contigo, foda-se, eu devia comer aqui, porque é que eu não sei o quê, são merdas e não presto para nada, e não sei o quê, não há necessidade. É verdade. Sim. Ninguém aprendeu a fazer isto. E tinha aqui isto apontado e agora estou-me a lembrar, no Covid, ficaste completamente passado da cabeça? Não, porque o meu psicólogo, lá está, quando começou o Covid, primeira coisa, quando se começou a falar do lockdown, né, de tudo fechar, a primeira coisa que eu fiz foi marcar uma consulta com o meu psicólogo. Ok, essa... Para perceber o que é que vai acontecer, o que é que me vai acontecer, o que é que isto vai fazer à minha cabeça. E ele disse-me na altura uma coisa muito curiosa, que foi assim, que o Covid iriam, as pessoas que lidavam com a ansiedade e com a perturbação obsessiva-compulsiva, sobretudo, ou que tivessem algumas questões de saúde mental, iria surgir dois tipos de pessoas. As pessoas que se iam passar completamente, não é? E porque é soma de todos os medos, e então tenho que proteger tudo e mais alguma coisa, isto vai tudo, vamos todos morrer. Ou então outro tipo de pessoas que finalmente iam se libertar e aceitar de eu não controlo porra nenhuma e é o que Deus quiser. E só que essas pessoas seriam também as que, quando passasse o Covid, provavelmente iam voltar a antigos padrões. Porquê? Porque era quase como se preenchesse deixar andar, preenche uma vaga
mas quando deixa o Covid, quando o Covid desaparece, volta, fica ali aquele vazio outra vez, que é preenchido com as... Ok. Eu ok, incluí-me neste tipo de pessoas, que durante o Covid, lidei com algum medo e inseguranças e tal, mas até foi relativamente tranquilo, mas quando passou o Covid começaram a voltar a antigos padrões. Isso é muito engraçado, porque, por exemplo, eu lido muito bem com a realidade, com situações, por exemplo, lá está, trabalho, o stress dos espetáculos, o stress de escrever coisas novas, o stress, tenho uma vida super volátil, no sentido que hoje posso estar a trabalhar, amanhã posso não estar. Isso eu lido muito bem. E acho que lido bem. Só que a ansiedade que devia estar aqui presente, depois manifesta-se noutras merdas. Okay. Seja de organização, seja medos de estar em sítios na minha cabeça são perigosos, seja, será que tenho uma doença e não sei? Estás a ver? Manifesta-se noutras coisas. E eu, por exemplo, quando começo a ter mais obsessões ou estar mais ansioso, a primeira coisa que eu penso é: o que é que mudou na minha vida? Ok. O que é que está a acontecer diferente? E geralmente eu tenho sempre resposta nesta área de olha, estás sem trabalho. Okay. Ou estás com o trabalho a mais. Ou há aqui um projeto que tu queres muito fazer e não sabes se vais conseguir. E geralmente... Bate certo, não é? Bate certo. E aí, mesmo... lá está, esta pequena tomada de consciência já te leva a perceber que, se calhar, quando entras num processo de começar a organizar as merdas todas, tipo, lá estou eu, esta merda outra vez. Sim. Percebes? Sim. E às vezes, e tu podes até, não sendo eu psicólogo, mas em pequenas coisas que te fazem confusão, não sei se, por exemplo, se és muito padrões, tipo, de estar assim, é isso, coisas assim. É isso mesmo. Pronto, em coisas pequeninas, ok, isto está assim. E ficas, pronto, o que é que isto me faz? Os meus amigos estão sempre a gozar comigo com essas coisas. Isso estou numa mesa, sim. simetrias, assim mais. Não tenho tapetes em casa, porque os tapetes depois podem estar tortos e isso causa-me ansiedade. Não há tapetes. Também é ser inteligente de tirar merdas que me afligem. Sim, não posso ter só um sofá e uma televisão. Só que o problema é quando isso começa a limitar a tua vida toda. Aí é que entra a merda, porque padrões obsessivos todos nós temos. Todas as pessoas, a ansiedade é reguladora, faz parte da nossa história. Sim, não deve interferir, não é com... A ansiedade foi a ansiedade que nos trouxe aqui. Porque a ansiedade existe há mais de 300 mil anos. Existe desde que o homem se conhece como homem. Porque foi a ansiedade. É essa mesma ansiedade. O que é que era a ansiedade antigamente? A ansiedade era um gajo... Eu conto isto no espetáculo, que era... A ansiedade era... O medo e a ansiedade sempre tiveram presentes. O medo era o quê? Era o homem estar frente a frente a uma manada de bisontes. Ok, o medo. Sim. Caralho, bisontes, claro. O que é isto? O que é isto que eu estou sentindo no meu corpo? Vou foder os adrenalina, bisontes. A adrenalina, A ansiedade era o gajo a andar na savana e de repente, ainda aparecem aqui os bisontes, eles andam a aparecer. Ou seja, é o medo da expectativa, não é? Sim. É o medo de aparecer Mas foi essa mesma ansiedade que fez o homem sair das savanas e ir para as grutas. Porque a ansiedade faz relâmpagos, a gente não pode continuar a viver aqui, se cai um relâmpago e se cai não sei o quê. E fez o homem construir habitações. Foi a ansiedade de não ter água que fez o homem desenvolver sistemas de irrigação. Foi a ansiedade que levou à Revolução Industrial. Temos que produzir para esta gente toda que está a aparecer no mundo à torta e à direita. Temos que aumentar a produção das coisas. Ou seja, a ansiedade tem um fator aqui regulador e é importante. Só que nós extrapolamos isso. Sim. Por uma coisa que muitas vezes nem compreendemos. Pois que ela está presente, mas está presente em níveis que não são saudáveis. Porque essa ansiedade, por exemplo, de regressares ao trabalho, por exemplo, é uma ansiedade que pode ser positiva. Porque é como aquele stress bom até que te dá uma... Dá pica e não sei o quê. Mas quando isso começa a passar para... Aí... É verdade, tens toda a razão. Eu conheço pessoas que lidam com a perturbação obsessiva-compulsiva que ficavam tipo 2 horas à volta de um fogão a confirmar que estava fechado. Vezes e vezes. Porque isso agora que mexia que está ligado, isso partiu um botão lá dentro e não sei, isso não sei o quê. Percebes? Eu tomava banhos de 2 horas. Eu cheguei a tomar banhos de 2 horas porque achava sempre que não estava limpo. Ficava isso, e não saía dali. Isto já começa a limitar a vida de uma pessoa. Sim. Isso é lixado. Eu já cheguei de fim de semana em família, está tudo no carro e eu até invento uma mentira para vir cá acima.
só para endireitar as almofadas, porque não ficou como eu queria, e então eu não consigo ir de fim de semana. É muito lixado. Mas é que isto cansa a cabeça. Pois, isto é um desgaste. Isso. E isso já é limitar, não é? Já é estar-te a causar impedimentos. Sim. Sim. É lixado. Sim. E tenho aqui o despertador, não quero tomar muito tempo, está quase na hora. Queria-te perguntar se teres tido filhas, ter tido filhos, agravou por causa do medo, o medo de morrer, às medo vezes, de merdas que vêm com os filhos. Acho que sim. Os filhos só vêm fazer merda. Só vêm lixar isto tudo. Sim, porque há certos medos meus que eu tinha tendência para transpor para eles. Porque não te faz confusão os teus filhos estarem a desarrumar tudo? Claro. E o que é que tu fazes? Vais arrumar a seguir? Eu ando sempre a arrumar. Não arrumas? Pois, eu sei. Arrumo só no final, se quiser, não é? Não, eu acho que podes arrumar no fim. Sim. Também a casa não tens que ir do 8 ao 80. Ando sempre num cansaço atrás deles a arrumar. Mas eu, por exemplo, certos locais que eu achava que na minha cabeça estavam contaminados. Ok. E as miúdas estavam a brincar nesse sítio. Atenção que era um sítio perfeitamente normal. Só o jardim. Imagina, sim. Podia ser, mas estavam lá outras crianças, mas para mim aquilo era mau. Aqui eu já estou num grau de consciência um bocadinho diferente. No sentido em que eu via-as a brincar e eu tinha que lidar com o meu desconforto delas estarem a brincar. Eu não podia estar a tirá-las lá. Pois. Porque estar a tirá-las, eu estar a ir lá, é estar-lhes a passar aquilo que eu estou a sentir. É passar para os outros seres humanos coisas. Isto não é esoterismo, não é energética. Podem pensar nesse nível se quiserem também, mas é psicologia. Isto não tem nada a saber. Sim. É simples. Estou a condicionar porque a criança vai perceber. O meu pai não quer que eu esteja aqui, porquê? Sim. Já estás a dar a outro ser humano o teu medo que não é o dele. Sim. E a condicionar consequentemente. Sim. Ou, por exemplo, estarem, sei lá, constantemente a lavar as mãos, porque estão sempre a brincar e eu vai lavar as mãos. Eu tenho que perceber, ok, calma, isto é meu. Senão até elas podem ficar com... Sim. Não sei se são paranoias, mas pancadas... Sim, são pancadas, sim. Sim, porque tu... os problemas são teus. As questões são tuas. Sim. E tu também já foste aquela criança. E nós estamos todos fodidos. Eu aceito os meus pais, mas foi por causa dos nossos pais e da nossa infância. É o que eu tenho descoberto no meu caminho. Sim, mas não foi por mal. Não foi por mal, sim. Nós agora eventualmente estamos a foder a cabeça aos nossos. Não... De outra maneira. Sim, exatamente. E eu estou constantemente a pensar nisso. Às vezes coisas que eu digo, atitudes que eu tenho... O que é que estás, não é? O que é que eu estou a fazer mal. A traumatizar ou a fazer mal. E nós falamos muito em casa. E eu falo muito com elas sobre isso. E às vezes digo mesmo, olha, pai, acha que não... Eu acho que não fiz uma coisa bem e que te respondi mal nesta situação. Desculpa. E às vezes eu percebo claramente que é uma coisa que está na minha cabeça e que elas... Estou-se a cagar. Nem perderam, seguiu, não é? Sim, mas na minha vida, na minha cabeça já as lixei eu percebo isso. Em fazer toda, estás a perceber? Isso. Sim. Mas os nossos pais, fizeram melhor que só Fizeram. Imagina como é que, para eles nos tratarem assim, imagina como é que foram tratados pelos nossos avós. Isto é sempre a versão beta, não é? Os nossos pais, claro. O meu pai, eu sempre tive uma relação muito afastada. O meu pai, ainda ontem estava a falar isto, eu nunca fui ao cinema com os meus pais. Restaurantes, eu lembro de ir a restaurantes de vez em quando, no restaurante daqui dos Olivais, por baixo do meu prédio. E era quando havia férias, era 3 meses sempre no mesmo sítio, aí não posso queixar que era um sítio espetacular, mas eu só conheci, por exemplo, eu comecei a conhecer o norte de Portugal, e quando eu digo norte é tipo de Mafra para cima, aos meus 20 anos. Porque não se fazia nada, estás a perceber? Os meus pais era trabalho e pronto. Claro. E nós andávamos à deriva. Mas foi o que foi.
E eu acho aceitar, que né? é aceitar e seguir caminho. Tentar melhorar umas coisas, sabendo que vamos falhar noutras, sim. Porque eu não vou melhorar os meus pais. Primeiro porque já morreram os dois. Já morreram os dois, eu achava que era só o pai. Não, minha mãe morreu em 2016 e o meu pai morreu há um mês e pouco. Sim, já não há nada a fazer, é um facto. Não, mas já quando eles estavam vivos eu já tinha essa consciência. Sim. E foi engraçado que eu tive essa oportunidade de falar com eles e dizer na cara aquilo que sentia. E dizer que não os culpabilizava por nada daquilo que tinha. Fartei-me de chorar. Para ambos. A minha mãe chorou, o meu pai chorou. Mas isso não mudou a atitude do meu pai. O meu pai podia estar 4 meses sem me ver. Quando me via, a primeira coisa que dizia era: então essa barba não se faz. Era aquela geração. Era outra geração. E eu ria-me e dizia: ele não sabe fazer de outra maneira. Claro. Pronto. Claro. Ele está a dar o melhor que consegue, não é? Sim. Que sabe. E as nossas cabeças estão como estão, mas nós termos essa consciência e perceber que podemos fazer alguma coisa também, e demorar o tempo que demora. É verdade. É um caminho. E se não for nesta, é na próxima vida. O Raminhos tem de ser embora. Eu precisava só de fazer esta pergunta. Tu achas que o desporto te ajuda? Sim. Pronto, porque eu comecei a correr agora depois de bebés e acho Odeio correr. Adoro. Então, acho que é um grande comprimido. Ainda bem, fogo. Sim, e tu também... Ainda agora um amigo meu pôs uma história assim: vou correr 10 km, quem é que quer vir? Eu respondi: não! Odeio correr. Mas o desporto, mas lá está. Ajuda muito. Ajuda, mas também tenho que me esforçar para fazer. Porque eu sou muito preguiçoso. E o que é estúpido, porque nós sabemos aquilo que nos faz bem, claro. Mas fruto também de hábitos, de maus hábitos, de uma cabeça cansada, etc., vamos adiando e vamos dizer não quero, e não sei o quê, fica para amanhã, fica para depois. Sim. Mas depois eu vou treinar, às vezes combino treinos, tipo às 7 da manhã, e quando combino com alguém é mais fácil, porque aí há o sentido de compromisso, mas quando combino, eu combino e penso logo assim: para que é que eu fui combinar isto às 7 da manhã? Que estupidez, meu. E acordo e estou, que estupidez, e começo o treino, que estupidez, e depois estou no fim, altamente. Claro. Fogo, olha que bem que isto me fez. Eu também acho que é fixe. E mesmo a meditação é a mesma coisa. Eu baldo-me como caraças com a meditação, mas ontem senti necessidade de meditar, meditei e pensei: olha que fixe. Estava a precisar disto. E há uma coisa muito importante que eu acho que me dizem também, que é trazer leveza ao processo. E o trazer leveza é esta questão de, lá está, a compaixão, a paciência, mas não... sabes aquela malta dos livros que é o clube das 5 da manhã? Eu tenho esse livro, ainda não li. Eu também, sim. Mas que é tudo super regrado. E eu acordo e leio 10 páginas todos os dias deste livro e depois vou fazer não sei o quê. Eu também já tentei fazer essas merdas todas e acredito que há malta que consiga e que faz sentido. Mas para mim faz sentido não estar tão preso às coisas. Estás a perceber? E poder falhar também. Sim, poder falhar, mas ter consciência quando é que estou a falhar por preguiça e quando é que estou a falhar porque hoje não consigo. Sim. Mas e o trazer leveza é tipo: não, agora não posso falar contigo que tenho que ir meditar. Claro. Não, o jantar de família não posso agora jantar, não posso, tenho que ir treinar. É verdade. Sim, isso é não posso comer doce. Eu sou bem rigoroso com a alimentação. Tu és vegetariano? Não como carne. Ok. Como peixe. Ok. É flexitariano, acho que tinha essa ideia de carne. Mas, doce, o açúcar, não posso ser assim. Mas eu já pensei isto muitas vezes. E as minhas filhas percebem esta minha cena com o açúcar. E às vezes eu tenho que comer açúcar. Eu como açúcar e quando elas me dizem: queres provar este bolo? Eu tenho que comer para eu próprio relaxar. Perceber que não posso ser tão rígido. Eu sei que o açúcar não é faz fixe, bem. claro. Não é fixe, mas o açúcar processado, sobretudo, não é fixe. Mas de vez em quando também não te vai matar, claro. Até vai fazer bem. E essa consciência faz bem à cabeça. É como aquela malta... Muita malta do fitness diz a importância de que tens um regime. Mas se apetece comer uma pizza, come a puta da pizza, mano. Claro. Isso tudo o resto porque estafeaste bem ao corpo e ficas com a cabeça lixada. O que é que serve? É verdade. Eu não como. Às vezes acordo e penso: hoje está-me a ser uma grande torrada com manteiga. E como? Claro. E sabe-me bem. Claro. E é este sentimento de trazer leveza aos processos que acho que é importante.
porque senão podes ir ao outro lado. Agora, isto não é regra. Isto é sim, para mim. claro que sim. Claro que há sim. malta que se calhar para eles o que traz leveza é manter-se sempre o dia todo... Ali, sim. Não sei, cada um é como cada qual. Obrigada, Raminhos. Nada, obrigado eu. E não comi isto porque isto é do Lidl e tem bom açúcar. E eu posso ter cuspido. E posso ter cuspido. Ou lambido todos assim. Sim. Obrigada. Nada. E agora vai ser uma cegada para sair daqui por causa das jornadas. Não. Vamos ver. Não, porque eu estacionei bem. Pronto, vou buscar o meu filho. E aí, eu espero que a esta hora já tenham ido todos embora. Obrigada, amigos. Beijinhos. Tchau. Até para a semana. Voltem sempre. Obrigada, Raminhos.